Após ser detonado nas redes sociais, o senador Cleitinho publicou um vídeo no Instagram com um pedido de desculpa ao presidente Jair Bolsonaro. Para quem não sabe, ele disse em entrevista que não apoiará necessariamente o candidato escolhido por Bolsonaro, como por exemplo Romeu Zema, governador de Minas Gerais, como candidato à presidência da República nas eleições de 2026, muito menos Eduardo Bolsonaro. Uma coisa que eu carrego na minha vida é sempre gratidão e lealdade. Eu sempre fui assim, Deus pequeno. E quem estende a mão para mim, eu estendo duas e vou até morrer. Eles estão pegando parte de uma entrevista minha, querendo dizer que eu estou sendo ingrato e que eu abandonei o Bolsonaro. Deixa eu mostrar uma parte da entrevista para vocês aqui, gente. Olha isso aqui. O Bolsonaro, para vocês entenderem também, eu tenho uma gratidão com ele, que se fosse qualquer outro político tivesse feito para mim, eu estava aqui falando publicamente a gratidão que eu tenho. Eles não queriam me dar a vaga para ser candidato a senador. Eu não teria a vaga. Os partidos não estavam querendo me dar. Então o Bolsonaro entra nesse jogo. O Bolsonaro, como presidente da República na época, liga para o partido na época que eu estava, o PSC, que no caso ligou para o presidente nacional e comprou a briga. Falou: deixa o Cleitinho ser candidato a senador, que eu vou apoiar ele em Minas Gerais. Então, se ele não tivesse feito isso, hoje eu não estaria. Primeiro Deus, depois o povo. Mas eu também tenho que ser grato e reconhecer. Se não fosse o Bolsonaro também, talvez eu não estaria nem dando entrevista para vocês aqui hoje. Então, eu tenho essa gratidão com ele. Eu vou ter pro resto da vida. Agora presta atenção nessa parte da entrevista. Mas uma gratidão que eu também paguei ela e pago. Eles querem interpretar como se eu tivesse falado que eu já paguei toda a gratidão que eu tenho pelo Bolsonaro. Eu quis dizer que eu paguei, pago e vou continuar pagando. É isso que eu quis dizer. E se essa forma que eu expressei de uma forma equivocada e errada, o que eu tenho para fazer aqui como homem é pedir desculpa. Porque não é só pelas falas, mas pelas ações. Peguem todo o meu mandato que eu tenho aqui nesses 3 anos aqui. Eu sempre defendi a honra do Bolsonaro e vou continuar fazendo isso. Uma coisa que eu tenho na minha vida é gratidão. E a minha gratidão vai ser pro resto da vida com ele e com vocês. Todos vocês podem sempre contar comigo. Então, como um homem público, se alguém se sentir incomodado com essa fala minha aqui, eu peço desculpa. Tanta gente falou na imprensa que os filhos do presidente Bolsonaro só atrapalhavam o presidente Bolsonaro. É engraçado, porque agora que o pai está preso, quem está do lado dele são os filhos. Enquanto muita gente que foi para a rua, que pediu voto dizendo que era bolsonarista, virou as costas para Jair Bolsonaro. Escutem isso daqui, do senador Cleitinho. Entendi. Então o senhor vota no candidato que Bolsonaro apoiar próximo ano? Não, às vezes não. Dependendo de quem for o candidato, eu não vou apoiar, não. Depende. Se eu não concordar, se eu achar que eu não tô... Se eu achar que eu não estou com os mesmos pensamentos que esse candidato que o Bolsonaro for apoiar, eu não tenho que apoiar, não. Igual eu falei, eu tenho gratidão com o Bolsonaro, não é com a família dele, com os filhos dele, com os apoiadores, não. A minha gratidão é com ele. Mas é uma gratidão que eu também paguei ele e pago, apoiando ele em 2022, votando nele. Então não é porque vai chegar para mim e falar: tem esse candidato que eu vou apoiar aqui. Não, se eu não concordar, eu não vou apoiar, não. Eu já paguei. Ele falou que já pagou a gratidão para o Bolsonaro. Ô Cleitinho, vamos falar uma coisa aqui, cara. Você falou que iria honrar com o apoio do Bolsonaro. Se o Bolsonaro, na sua eleição para senador, tivesse apoiado outra pessoa, você teria ganhado, Cleitinho? Será que você teria? Engraçado, você não tinha essa empáfia e essa postura na época da eleição. E para que ninguém diga que eu sou injusto, essa é a 3ª vez que o Cleitinho fala borracha. E eu fiquei calado até aqui. A primeira vez que ele falou da escala 6x1. Imagina uma pessoa que quer ser governador acabar com a escala 6x1. O que vai ser das pessoas que trabalham em nosso país? Como é que vai sustentar economicamente essa nação? Porque, infelizmente, em Brasília, a quantidade de impostos é uma coisa absurda. A segunda coisa que o Cleitinho fez, PEC da blindagem. E eu fiquei calado. O Cleitinho sabe que quem é petista nesse país está blindado. Não sofre processo no STF. Quem do centrão ou da esquerda está sendo perseguido? Ninguém. Então essa PEC era para blindar quem? A direita, não é? É quem está sendo preso nesse país por causa de crime de opinião. Ah, Caporeso, mas esse é assunto vencido. Eu estou falando que é a 3ª vez que o Cleitinho fala borracha. E que é por isso que eu estou tomando postura aqui. Então ele ficou com a esquerda e com o centrão em relação à PEC da blindagem. Aí agora, né, eu estou até ignorando a selfie com a Virgínia, porque aquilo ali foi uma coisa ridícula na CPI dos bets. Mas aí agora ele fala isso e ele segue falando o quê? Vou abrir de novo a palavra
para o Cleitinho aqui. O que ele fala logo em seguida? Por exemplo, da direita, que o senhor já exclui, que o senhor não apoiaria. Por exemplo, se o candidato for Eduardo Bolsonaro, o filho dele. Não apoio, não apoio. E Tarcísio. Ele não está aqui no Brasil, como é que eu vou apoiar um candidato que não está aqui no Brasil? Respeito ele, entendo a situação dele também, não estou aqui para julgar ele, mas ele não está no Brasil, eu não tem como eu apoiar ele. Ele não apoia o Eduardo Bolsonaro porque o Eduardo Bolsonaro não está no Brasil. Ah, entendi. Mas qual que é o momento que você vai falar que ele é um perseguido político? Qual é o momento que você vai falar que ele foi para os Estados Unidos com uma mala, com a família dele e não pôde voltar, sendo deputado federal? O que levou o governo norte-americano a sancionar, também por causa disso e de outras coisas, da perseguição contra Jair Bolsonaro. O primeiro-ministro da história do STF a ser sancionado pela duríssima lei Magnitsky, Alexandre de Moraes. Você não vai falar nada, Cleitinho. Não, eu quero escutar aqui o jingle de campanha, porque eu pedi voto para você. Você falou que ia honrar com a direita. Eu pedi voto para você, Cleitinho. Vamos escutar o teu jingle. O que a população mineira escutou quando foi votar em você? Vai pra cima da corrupção, levar dignidade pro Senado e pro povão. STF com Cleitinho vai pegar rabo. STF com Cleitinho vai pegar rabo. Cadê o rabo, Cleitinho? Que o STF tá pegando com você? Eu não tô te entendendo. Tem um deputado perseguido, exilado nos Estados Unidos, e você fala que não o apoia, porque ele está lá e não aborda a questão do STF. É essa a gratidão que os bolsonaristas esperam de você? Eu adaptei o seu jingle. É mais ou menos assim agora, ó. Cleitinho tá juntinho da turma do Centrão, esqueceu o STF e sua perseguição. Com o Cleitinho, os bolsonaristas pegaram rabo. Ah? Tá adaptado para você, Cleitinho. Deixa eu te falar uma coisa, gente, não se preocupem. A eleição tá aí, tá bom? Eu não sou profeta. Eu não sou a mãe de Iná, mas eu vou prever o futuro. Vai chegar a época da eleição. O Cleitinho, que quer ser governador em Minas Gerais, vai lembrar do voto da direita. E aí ele vai utilizar aquela humildade tão conhecida dele, vai falar: eu errei, eu não tenho compromisso com erro, eu tô com você, eu tô com a direita agora, só. É assim que ele fala. Ele vai vir, ó, eu tô prevendo aqui, vocês escutem o que eu tô falando. Ele vai enfiar o rabo no meio das pernas e ele vai apoiar a direita e vai pedir apoio do Bolsonaro para ser eleito governador. Agora tá dando uma de tigrão. Quando chegar a eleição vai ser tchutchuca, tá bom? E não tem problema, Cleitinho. Se o Nicolas não quiser vir candidato a governador, em quem que a gente vai votar? Eu faço a cara de nojo e voto em você. Mas até lá, você vai ter que fazer um meia-culpa e vai ter que reconhecer que falou borracha e que desonrou a confiança dos bolsonaristas que votaram em você. Ridícula a sua postura. E eu acho também importante o seguinte: tem muita gente que achou que eu não falaria nada porque eu sou pré-candidato ao Senado Federal e ninguém quer brigar com o futuro candidato ao governo, que é o Cleitinho. Não tô nessa por eleição. Eu tô nessa por vocação. Não vou me furtar de falar a verdade por causa de voto. Vota em mim quem quer. Eu não sei nem como é que será o meu futuro. Quem vai decidir isso não sou eu. É o presidente Bolsonaro. Se eu venho para Senado ou para deputado. Mas seja para o que for que eu vi, eu vou permanecer fiel a quem me colocou aqui, que foi o presidente Bolsonaro e o povo de Minas Gerais. E vou defender até o fim. Deus, pátria, família e liberdade.